Trouxe aqui uma apresentação que é uma apresentação padrão que a gente usa no governo, né? A autoria dela é da Secretaria de Desenvolvimento do governo, vai dar um panorama do que está acontecendo um pouco nessa gestão e, na verdade, que é um acúmulo de coisas que vem acontecendo no Estado desde 2003. Vocês podem ver aí, 36% do nosso PIB advém da indústria e de uma indústria que é fundamentalmente exportadora. A Fibria, a Samarco, a ArcelorMittal, né? Então, essa importância da indústria ela é muito importante porque ela gera bons empregos. Mas ela gera uma vulnerabilidade quando a indústria não vai bem, a economia também não vai bem, né? E nós temos muito forte também na parte de serviços, né? Vocês podem achar que o nosso PIB aqui da agropecuária 6% é pequeno. Ele não é pequeno. Ele está mais ou menos na média nacional. Talvez um pouquinho abaixo. Mas o importante é que a nossa contribuição para o Brasil, em termos de agropecuária, é maior do que a nossa contribuição de população. Que a gente produz um superávit maior do que, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um estado do nosso tamanho, a nossa produção primária é muito maior do que a deles. Pode passar. É isso que eu vou mostrar aqui. Nós somos 0,5% do Brasil, em termos de área, superfície, né? Então, uma pessoa meio desavisada que for fazer as contas pode tirar o Espírito Santo do mapa do Brasil e ele continua do mesmo tamanho, porque 0,5% é quase nada, né? Nós somos apenas maiores do que o Rio de Janeiro, Alagoas e Sergipe. Ali, assim, na filigrana, né? Tem uns meninos, um pessoal que diz aí que o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, sim, agora com esse negócio do Itapapuana, e agora que o Espírito Santo ficou maior que o Rio, ganhou 27 hectares, agora realmente desempatou, né? Vamos dizer. A população, nós somos 1,8% do Brasil. Então, observe que nós somos 0,5% em área e 1,8% de população. Quer dizer o quê? Que nós temos uma densidade populacional maior do que o Brasil. O Espírito Santo tem mais gente por metro quadrado, por quilômetro quadrado, do que em média o Brasil tem, né? Mas do PIB, nós já somos 2,2% do Brasil. Pensa bem, um estado que tem 0,5% do território, ele representa 2,2% da riqueza gerada no Brasil, né? Quando eu vou chegar em PIB agropecuário, nós somos 2,5% do Brasil. Então, quer dizer que a gente tem uma presença efetiva, importante. A gente tem mais importância no PIB agropecuário do que nós temos na população. Então, quer dizer que a nossa população ela produz mais, tem maior produtividade do que a média nacional. Se eu chego aqui na indústria, nós somos 2,7%. Só que esse 2,7% aqui ele flutua muito. Às vezes ele é mais, às vezes é menos. Por quê? Porque ele é muito concentrado em poucas empresas, né? Esse aqui não, esse aqui é líquido certo. Esse aqui ele flutua, hora vai lá, hora vem para cá, né? Desculpa, aqui. Quando eu chego nas importações, nós estamos praticamente 4,5% do que o Brasil importa entra pelo Espírito Santo. Olha, vê a importância do segmento portuário para o Espírito Santo. Nós somos uma das principais portas de entrada do Brasil. E aí, quando eu falo em exportações, aí já são 6%. Né? 6%. Então, 6% do que o Brasil exporta passa aqui pelo Espírito Santo. Então, quais são as nossas contribuições no Brasil? Nós temos a contribuição forte aqui como produtor de alimentos, produto agropecuário, como indústria, mas fundamentalmente a nossa cara aqui é na importação e na exportação. E lembrando que grande parte do que sai aqui de exportação é o que é produzido aqui na indústria, que é pelota, placas, celulose, etc, etc, né? Evidentemente que aqui também passa muita coisa que vem de Minas Gerais e que passa transformada aqui. Então, esse é um quadro geral do Espírito Santo para a gente ter uma ideia e começar a raciocinar, né? Aqui tem uma curva que compara importações e exportações, né? Em vermelho são as importações e em azul as exportações. O Espírito Santo, tá? Ele é um estado que, regra geral, ele sempre exportou mais do que importa. Então, nós temos uma contribuição para o superávit brasileiro, para gerar divisas, para modernizar o país. Esse é um papel do Espírito Santo no cenário nacional. Se você vai em outros estados, é o contrário, né? Pode passar.
Aqui a variação trimestral do PIB, que são as taxas de crescimento do PIB, a dinâmica da economia. Igual você está lá no velocímetro do carro e vê comparando a velocidade, né? Em 2013 aqui, em vermelho é o Brasil, em azul é o Espírito Santo. Você vê que em 2013, 14, até aqui, o Brasil crescia mais do que o Espírito Santo. O Espírito Santo sofreu muito com a crise, só que agora nós já estamos retomando o caminho do crescimento da economia, porque as grandes empresas começam a retomar os seus negócios. Só lembrar aqui que tem mais uma pelletizadora na Vale, mais uma pelletizadora na Samarco e a CST, a ArcelorMittal, religou o terceiro forno dela. Quando ela liga o terceiro forno dela, causa um efeito grande na economia, porque é muita produção, é muito valor adicionado numa única atividade. Então, quando a gente for interpretar os dados industriais do Espírito Santo, tem que ter sempre cuidado de olhar o todo, mas depois separar o que é grandes projetos exportadores e o que é a indústria nossa local, de móveis, né, material de construção, rochas ornamentais, olhar a indústria alimentar, a indústria de bebidas, porque são dinâmicas diferentes, elas obedecem dinâmicas diferentes, elas obedecem a determinações diferentes. Pode passar. Aqui é a arrecadação tributária e principais transferências recebidas pelo Espírito Santo, ou seja, o que entra na caixa do Estado do Espírito Santo. Aqui não precisa ser muito gênio, economista, para perceber o seguinte, aqui teve um ponto, entre primeiro semestre entre novembro de 2011 e junho de 2012, que atingiu um pico aqui, e aí foi para baixo, ou seja, a arrecadação no Espírito Santo já tinha que ter acendido uma luz lá em 2011, e não foi acesa essa luz. Aí as pessoas não olharam, dirigiram o carro sem olhar para os reloginhos, para a temperatura, para o combustível, para o velocímetro, para o RPM, e foram tocando. E aí chegou a questão que chegou hoje no Espírito Santo, nós estamos com... O Estado não está quebrado, o Estado não está falido. O Estado está com dificuldades de fazer investimentos, né? De fazer investimentos. A sorte aqui é que nós temos um governador muito perspicaz, sagaz e competente. Enquanto Rio Grande do Sul, Pernambuco e outros estados do Brasil estão descobrindo agora que estão com problema no caixa, aqui na transição de governo, logo depois de eleito, o governador já acertou ali o nosso problema, já fez o ajuste do orçamento ali antes de tomar posse. Então, o nosso saneamento financeiro já foi feito ali na entrada, quando ele tirou 1 bilhão e 200 milhões de falsa receita do orçamento, né? Se ele tivesse mantido aqueles 1 bilhão e 200 milhões no orçamento, o que aconteceria? A receita estava estimada aqui, mas a receita real estava aqui. Nós teríamos que transferir para os outros poderes, para a Assembleia, para o Judiciário, para o Ministério Público, os duodécimos. E quem ficaria a conta do ajuste era o Executivo, né? Aí o ajuste foi feito agora, já de uma vez por todas, com todos os poderes. Então está todo mundo contribuindo para este ajuste, e nós estamos com a arrecadação este ano menor que a do ano passado, mas as despesas também estão menores que a do ano passado, né? Evidentemente que não é despesa de pessoal, mas aí está assim no 0 a 0, permite-se fazer algum investimento e vamos fechar o ano, se Deus quiser, aí, em condições satisfatórias. Eu acho que é o primeiro estado do Brasil a fazer o ajuste nas suas contas públicas ainda no primeiro semestre. Mas aí precisa de um bom piloto para poder perceber o que os números sinalizam, né? Vamos passar. Aqui é um quadro dos dados gerais, basicamente, aqui, né? Pode até passar isso aí, que não tem muita importância, não. Tem muita coisa para falar aqui. Vai passar. Aqui é o seguinte, a cadeia produtiva e seus mercados, né? Nós temos algumas indústrias, assim, mais genuinamente capixabas, que elas são, vamos chamar assim, são os vetores, os esteios, as colunas de sustentação da economia local, né? Um dos grandes importantes é a logística, né? Uma coisa é a infraestrutura, é você ter uma estrada, um porto, um armazém, isso é infraestrutura. A infraestrutura em si não faz nada. O que faz é a animação dessa infraestrutura através de uma competência que é empresarial, que chama-se a competência da logística. Então, no Espírito Santo tem uma boa infraestrutura, mas a nossa logística ela é muito
competente, porque ela foi desenvolvida ao longo dos últimos anos, sobretudo no comércio exterior. A gente permite fazer coisas muito interessantes. Aqui nós temos em torno de 40 mil empregos formais e uma expressiva participação no contexto nacional. O mercado, no momento, é vermelho, porque o mercado externo está complicado. E a importação e exportação está um pouco complicada. A exportação melhorando um pouco. Então, é um setor hoje importantíssimo, mas que não é capaz de resolver hoje as nossas demandas de emprego, de trabalho e geração de impostos. Polo moveleiro tem mais ou menos 800 empresas, é o 5º ou 6º polo moveleiro do Brasil, o de Linhares. É um polo especializado em móveis retos, linhas de móveis para quarto, mas também hoje já faz quase de tudo, porque a crise obrigou eles a inovarem e a se mexerem nisso aí. É o 6º maior, aqui diz, em produção de móveis seriados do país. São 140 empresas só aqui. É o mercado interno principal. O mercado desse polo está amarelo, né? Porque depende da renda das pessoas, depende da construção civil, porque as pessoas, quando têm uma casa nova, compram móveis novos, né? E a construção civil está parada, porque está parado o financiamento, enfim, está amarelo, né? O polo betão mecânico, ele é muito importante, são em torno de 1.200 empresas, movimento cerca de 8 bilhões por ano e cerca de 25 mil empregos diretos e 100 mil indiretos. É todas aquelas empresas que nasceram, cresceram e se desenvolveram em torno do setor de granito e do setor da Vale do Rio Doce, da ArcelorMittal, da Samarco. São as empresas que são fornecedoras dessas empresas. Quando essas empresas hoje não estão investindo mais, elas estão produzindo, mas não estão investindo mais, então o que acontece? As encomendas diminuem e aí está vermelho. O polo alimentício, aqui vamos dizer assim, aqui é um conjunto muito grande de empresas, né? A mesma coisa aqui, depende do mercado interno. Então, vamos dizer, se a gente olhar aqui esse mapa aqui, podia botar aqui o setor de rochas ornamentais também? Pode passar. Depois eu vou falar deles. O polo de confecções é a mesma coisa, mercado interno, principalmente, é um polo que sofreu muito com a concorrência chinesa, concorreu muito, sofreu muito, mas algumas empresas elas fizeram uma transição adequada, se especializaram em facção ou em gestão de marcas, enfim. A crise ela faz o pessoal se mexer, muda os arranjos, muda as articulações. E eu já vi dizer muitas vezes alguém decretar a falência da indústria de movimento de confecções de Colatina. E toda vez que eu vou lá eu vejo negócio, entendeu? Quer dizer, o setor privado ele é muito dinâmico, ele procura rapidamente um jeito de se reorganizar. Evidentemente que na reorganização alguns morrem, mas outros nascem, porque nascem às vezes em novos paradigmas, né? O mármore e granito tem mais de 1.000 empresas. Nós somos mais da metade do que o Brasil processa de pedra. Nós somos em torno de, aqui está defasado um pouco, isso aqui nós somos mais de 70% das exportações do Brasil. Isso aqui nós somos um sucesso mundial. Mundial. O mundo olha e enxerga isso aqui. Nós temos aqui, tivemos políticas públicas que contribuíram para o desenvolvimento do setor, mas nós temos uma notável capacidade empresarial, como poucos estados têm aqui no Espírito Santo. É um setor que o Estado, sinal verde para ele, mas é um setor que tem um preconceito muito grande ainda do cidadão esclarecido, entre aspas, do Espírito Santo, contra esse setor, né? Eu falo o seguinte, se tombar um caminhão de cerveja cheio de latinha de Skol aqui em Muniz Freire, vai tombar um caminhão, as pessoas vão pegar as latinhas, vai ficar por ali, ninguém vai sair no jornal. Toma um caminhão com uma pedra em cima ali. Sai na Gazeta amanhã assim, caminhão de granito, tomba Muniz Freire e acontece alguma coisa, e amassa uma placa, mas está lá, porque a sociedade não compreende a importância que isso aqui tem. E é um segmento que está em todos os municípios do estado. Cada serrariazinha emprega 20, 30 pessoas, né? Ela gera um produto daquele município, poder de compra ali naquela cidade, ele recebe ali, gasta ali na mercearia, gasta ali na lojinha do lado. Então, ele é um setor que promove a interiorização do desenvolvimento. E, evidentemente, que o Estado sempre esteja atento para dar os estímulos adequados. E foi um segmento que se modernizou muito, muito, muito. Hoje, as máquinas de multifio, diamantada, 70%, 80% das máquinas do mundo estão no Brasil. E uns 70% delas estão no Espírito Santo.
E a metade delas estão aqui no sul do estado. Então, esse aqui é um fenômeno mundial. O europeu, o chinês, o americano não consegue compreender como é que tanta máquina de multifio foi instalada em tão pouco tempo, em tão pouco lugar. Porque os nossos empresários perceberam que era uma forma de concorrer com a China, era reduzir os custos de processamento de pedra e foram atrás. O Banestes, o Bandes, os instrumentos públicos deram apoio para a importação dessas máquinas que hoje... E os capixabas também fizeram suas máquinas. Hoje tem 4 fabricantes de multifio aqui no Espírito Santo. Siderurgia amarela, ela está retomando, né, os investimentos. A mineração em geral, a Vale Samarco, é vermelho porque ela exporta pelota. A pelota tem que ser consumida por quem vai fazer aço. Quem vai fazer aço faz aço para produzir aço, para fazer máquinas, equipamentos e automóveis. O investimento está parado no mundo, então está parado aqui também. Está diminuindo, está retomando devagarzinho aqui. Pode passar. A celulose está verde. A Fibra é a nossa grande empresa. Tem 3, é a maior unidade processadora de celulose do mundo, ali em Barra do Riacho. Se alguém entende de fomento, de produção florestal no mundo, é o Brasil e o capixaba. Eu tenho uns amigos meus que viajaram para o México e para a China para ver floresta de eucalipto plantada lá, né? Ele vai lá ver uma floresta de eucalipto no México com 12 anos. Parecia uma varinha de pescar, dessa grossurinha assim. Mas isso aqui isso é uma vara de pescar, vamos dizer isso aí. E a China é a mesma coisa. Não conhece os clones, não conhece a tecnologia, não tem manejo. O Espírito Santo, agora aqui em Aracruz, meus primos estão cortando eucalipto com 5 anos, vamos dizer, e vai baixando. Isso porque é tecnologia. E é feito no Brasil, e grande parte disso aí é aqui no Espírito Santo. Essa tecnologia vazou e foi para o café. Hoje, se a gente é uma potência mundial nos clones do café, é porque saiu da Aracruz Florestal, vazou para a sociedade a tecnologia de fazer o clone, de fazer essas coisas todas. Então, é o benefício indireto que uma grande empresa traz. Essa aqui é uma empresa também mal compreendida. Lá na origem, ela tem seus problemas. Lá em 67, 68, 70, com o corte de madeira, etc. Tal. Mas, às vezes, com compra de propriedades de forma não muito legítima. Mas ela já passou o seu purgatório, essa empresa. Petróleo e gás, aqui está de amarelo para roxo, porque a principal empresa paralisou os investimentos por razões diversas, né? E nós estamos realmente aqui navegando meio de lado. Muito do que foi feito aqui depende dos investimentos da Petrobras acontecerem ou não. A construção civil é vermelho, porque depende fundamentalmente do mercado interno. A fruticultura é amarelo para verde, porque a nossa fruticultura ela fornece tanto para o varejo diário, para as redes de supermercado, como ela produz para as grandes plantas industriais, como é o complexo produtivo do suco mais linear. O Espírito Santo tem as 2 grandes empresas processadoras de suco. É o maior complexo de processamento hoje de um conjunto de polpa e envasamento, ali em Linhares, um de um lado, outro da outra estrada, que é da Coca-Cola, e esse mercado cresce sempre independente da crise interna. Cresce sempre porque na contramão cai o mercado de refrigerante. Então ele ocupa o lugar do refrigerante gradativamente, já cresceu mais, mas ainda ele é crescente, sempre. Então aqui é de amarelo para verde, aqui esse mercado. Volume de investimentos do Espírito Santo. Isso aqui são investimentos anunciados. O Instituto Jânio Santos Neves, lá tem uma metodologia em que ele pega tudo que o jornal publica em jornal, tudo aquilo que as pessoas procuram o governo para anunciar, para conversar, faz a metodologia, tira aquilo que é exagero fora, tira o que é fantasia fora e chega, de fato, a uns investimentos que têm fundamento, né? Então, nós temos uma curva que observa o seguinte, que é o cara? A pessoa vai fazer uma indústria aqui no Espírito Santo. Às vezes ele tem uma ideia na cabeça, ele tem uma ideia de investimento, ele procura o governo para conversar. Isso aí vai para essa conta. Mas às vezes leva 2, 3, 4, 5 anos. A indústria lá de placas do Brasil, que vai fabricar MDF lá no norte do estado, é desde 2009 que eu conheço aquele projeto, eles estão conversando. Agora, em 2015, eles estão comprando as máquinas. Então, quer dizer, isso é bom, porque para frente, tem muita coisa para frente, está vendo aqui, ó? Muita coisa para frente. Então, se vocês imaginam que o Estado do Espírito Santo, na sua melhor época, 2007,
investiu R$1,5 bilhão de reais por ano, olha quanto o setor privado investe. É uma coisa desproporcional. Então, quem move realmente a economia é o investimento privado. O investimento público cuida de lacunas, né, de infraestrutura viária, da educação, da saúde, algumas barragens, algumas coisas, mas o valor é ínfimo. A gente não pode reputar ao Estado a responsabilidade de mover esse negócio. Aqui é o setor privado. Observe o seguinte aqui, ó, perspectivas aqui, ó. De 2013 a 2018, era 120 bilhões. Com a crise, já 40 bilhões de investimento no período, de 14 a 19, já saiu. Ou seja, as pessoas já anunciaram que não vão fazer. Mas ainda são 80 bilhões de reais. Isso aqui em 5 anos, né, divide por 5, vai dar uma ideia do tamanho desse investimento. Aqui tem muitos portos envolvidos nisso, e tem ferrovias, e tem terminais, e tem uma série de questões de investimentos aí envolvidos. Pode passar. O que está na nossa pauta aqui? O que fazer com isso daqui? Aí é um pouco de tudo. É uma tarefa para nós do governo, é uma tarefa para vocês, a sociedade, para os empresários, para todo mundo. O que fazer com aquilo que está lá atrás? Aquilo lá, grande parte daqueles investimentos não tem a ver com o governo do Estado, tem a ver com a decisão privada. Mas em ocorrendo a decisão, a gente pode utilizar isso para nos ajudar. Por exemplo, eficiência energética. Esse é um tema que entrou na pauta para valer. Por quê? Energia hoje se tornou uma questão estratégica para a concorrência internacional. Um país que não tem energia não atrai investimento, um estado que não tem energia não atrai investimento, uma região que não tem energia não atrai investimento. Agora mesmo o governador acertou 2 linhas de transmissão de Minas para reforçar o norte do estado, porque tem a fábrica de ônibus lá da Volare e mais outros investimentos que demandam energia. Então você precisa fortalecer, porque é um insumo fundamental para a produção. Mas a energia tem uns problemas, porque falar em energia nuclear não se pode mais nesse Brasil. Falar em energia hidrelétrica envolve uma questão complexa, ambiental, social, que não é simples mais como era há 30 anos atrás você decidir fazer uma hidrelétrica. Então nós temos as fontes renováveis, elas estão aí, crescendo muito, mas você não vai de uma hora para outra transformar a matriz energética nossa em energia eólica, energia solar e biomassa. Isso aí é um processo contínuo. E petróleo nem falar, por problema relacionado ao aquecimento global. Então, a questão energética hoje no mundo se tornou uma problemática. Quais são as frentes de trabalho? A primeira frente de trabalho, o que é? É gastar menos energia. Primeira coisa é gastar menos energia. Gastar menos energia desde deixar a lâmpada apagada, que é a tarefa de cada um dentro da sua casa, até mesmo que o motor do elevador gaste menos, que o motor da sua indústria gaste menos. Então existe hoje a geladeira, abre menos a vez a geladeira, se ela está velha, trocar por uma nova. Então a eficiência energética, fazer mais com menos, precisa ser praticada todos os dias em todos os locais. Segundo lugar, buscar as fontes renováveis, né? As fontes renováveis são importantes e descentralizado. Nós temos aqui a nossa grande rede brasileira de produção e distribuição, a rede conectada. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a fazer essa conexão de transportar energia de um canto ou outro para o país. O nosso sistema, apesar de alguns problemas de apagão, ele é muito eficiente e muito bem conectado. Mas precisa ter o quê? A geração descentralizada, porque a grande geração gera, como se diz, o esqueleto do sistema, mas o enchimento dele precisa ser feito com geração localizada, autogeração. Aqui, nós temos que pensar em que estimular o surgimento de novas empresas, mas não novas empresas, uma nova padaria, um novo restaurante, uma nova oficina mecânica, isso é importante. Mas novas empresas baseadas em novos conceitos. Esse tal de Uber que está aí rolando, que ninguém conhece, ele vale mais do que a Coca-Cola já. Vale mais do que a Coca-Cola. Né? A primeira empresa do mundo, a segunda empresa do mundo e a terceira empresa não são da área de TI. Não são mais empresas industriais. Ele não tem nenhuma máquina, nenhum gerador, nada disso.
Ele é uma tecnologia de fazer comunicação, somente isso. E vale mais do que toda a poderosa Coca-Cola, vamos dizer. Então, precisamos de ter empresas baseadas em novos conceitos. São essas empresas que valerão muito. E essas empresas podem nascer em qualquer lugar, inclusive aqui em Muniz Freire, que não é um lugar qualquer, vamos dizer, fazer o trocadilho, né? Que é um belo lugar, vamos dizer, porque você precisa de um menino inteligente conectado numa rede. Não precisa de galpão industrial, não precisa de PDM, não precisa de licenciamento, não precisa de nada disso. Então, é uma forma da Secretaria de Educação, Secretaria de Trabalho, as secretarias envolvidas nesse processo, estimular nas escolas, né, que esses meninos possam. E não tem idade para isso também, não. Não tem idade. Então, países como a China, como a Índia, tem muitas coisas, né, nesse tipo de coisa. O Brasil é um pouco atrasado nisso ainda. Atrasado não é que ficou um pouco para trás nesse processo, mas nós estamos chegando com muita força nisso daí. E já já teremos também nossos campeões aí. Mas pode nascer em qualquer lugar isso aqui. Qualquer lugar, né? Comércio eletrônico, né? Essa semana veio um palestrante em Vitória e perguntou assim para a gente: menino que tem 10 a 11 anos hoje, ele fala assim, não vai mais entrar numa loja nunca, quando ele tiver o dinheiro dele para comprar, ele não vai em loja mais. Loja é um troço que está acabando. As pessoas vão comprar pela internet. Hoje tem alguns softwares que você entra na internet, você está de frente do computador, aí ele te filma você. Aí você escolhe um óculos, ele bota o óculos em você e fala assim, puta, ficou feio, hein? Aí você vai lá, pega outro óculos, ele coloca em você. Pô, isso aqui ficou um pouquinho melhor. Mas se eu cortar o cabelo, como é que fica? Ele pega um cabelo, um modelo de cabelo, bota em você com um óculos novo. Ele vai fazendo isso daí. Então você não precisa mais ir lá entrar naquele lugarzinho lá, no vestiário, para poder testar a roupa, testar nada. É assim mesmo que faz. É desse jeito, vamos dizer. A menina vai comprar um vestido, ela bota o vestido de um jeito, bota de outro, combina com isso, combina com aquilo, tudo ali na frente da tela. Então aí ela clica e daí a 2 dias, 3 dias está na porta da casa o produto. É isso que vai acontecer. Não é que vai desaparecer a loja física, mas aqui o grosso dos negócios desses jovens nossos que são ligados à internet, ligados às tecnologias de informação, vai mudar o perfil do varejo. É isso que nós estamos ligados. E para ter uma empresa distribuidora de produto, pode estar aqui em Muniz Freire. A distribuidora pode estar aqui. O estoque dela está em Vitória. A fábrica está na China, ou está no Canadá, ou está nos Estados Unidos, qualquer outro lugar. A importadora pode estar aqui, o estoque está em Vitória, ela pode comprar e vender. Tem um sujeito ali em Muqui que ele compra os maiores distribuidores de produtos, de instrumentos musicais do Brasil, sobretudo de guitarras e contrabaixo, aqui em Muqui. Está ali. Ele tem uma importadora que entra por Vitória, etc. Então, as oportunidades para isso aqui estão em todos os lugares. Exatamente, é desterritorialização, né? O mercado financeiro, vamos dizer, a gente precisa desenvolver no Brasil muito. O mercado de crédito no Brasil, ele cresceu muito e se desenvolveu muito, inclusive o crédito a longo prazo. Mas o mercado de capitais, que é o aporte de capital no risco das empresas, isso ainda é muito pouco desenvolvido no Brasil. A agropecuária é sempre uma oportunidade. Isso aqui existiu sempre, sempre vai existir. Então, quer apostar numa coisa que não vai acabar? Invista na agricultura, na sua pecuária, na produção de alimentos, na produção florestal. Florestas é um bem, um ativo do futuro, né? É um ativo do futuro. Invista na mudança do perfil das suas propriedades para se tornarem produtoras de água, conservação de solo, água, solo, floresta, energia descentralizada. Guarde esses 4 nomes: água, solo, floresta, energia descentralizada e agricultura familiar. Isso aqui são coisas que são inseparáveis e tem que ser trabalhado de forma inseparável. Então, quando o PDM for fazer o planejamento da zona rural, tem que perceber essas questões. Que hoje a propriedade rural não produz só arroz, só feijão, só isso, só aquilo. A produtividade rural deverá ser uma unidade integrada e diversificada de muitas coisas. Né? E a floresta se tornou um ativo estratégico, né? Antigamente ela era simplesmente uma coisa a ser usada, depois ela se tornou um problema, que eu tenho essa mata aqui, não sei o que fazer com ela, e agora se torna uma oportunidade para fazer isso. O secretário de Agricultura deu um exemplo ontem lá em Alegre.
Pedro Canário tem 4% de área de vegetação nativa. E Santa Maria do Jequitibá, 50%. Qual é o município mais rico? Mais populoso e mais rico? É Santa Maria. Entendeu? Então, se fosse pegar a lógica que tem que tirar a mata para poder desenvolver, tinha que tirar a mata de Santa Maria. Mas se tirar a mata de Santa Maria, ela vai ficar igual, pior do que Pedro Canário, porque é tudo morrado, vai ficar pior ainda, vamos dizer, né? Então, hoje, a floresta é um ativo muito importante. E floresta hoje está sendo valorizada simplesmente por ser floresta. Porque onde você observa os ecossistemas, japoneses e alemães em São Paulo, você tem um interesse muito forte por essas áreas para pesquisa. E para um monte de coisa. Para mim, uma das maiores invenções de valores foi quando o projeto Tamar aconteceu. Lá na Bahia, eles matavam a tartaruga para comer. Matavam, comia, jogavam o casco, brinquedo de criança. Vinha outra, matava e comia. Aí o cara falou assim, se você tirar a fotografia dessa tartaruga, estampar numa camisa, você vai vender essa tartaruga milhares de vezes e ela não vai morrer. Então vende a fotografia da tartaruga. Né? É esse conceito que a gente tem que utilizar. Em vez de pegar a jacupeba e matar ele e comer, você tira a fotografia dela e vende, bota na camisa e vende. Estou dando um exagero porque hoje a quantidade de pessoas do primeiro mundo que visita os interiores do Brasil para fazer fotografia de pássaros e observar pássaros é crescente. É uma das vertentes de turismo mais importantes e crescente no mundo hoje. Você tem que ter uma boa floresta, bem cuidada, e deixar os animais sossegadinhos lá e ter as trilhas e a infraestrutura. Porque esse é o tipo de turismo de cara que tem dinheiro. Cara que tem dinheiro. Uma pessoa que sai de Minas e vai na praia no Espírito Santo, ele deixa 40, 50 reais per capita dia. Um cidadão desse que vem do exterior já é 250 reais per capita dia. É 5 vezes a despesa dele. E vai ficar na pousada onde? Lá na beira da mata, em algum canto aqui que ele vai ficar. Então, esse é um conceito que é uma oportunidade, que nos dá uma oportunidade para o Brasil, né? Que a gente precisa, nós não vamos viver só disso, mas isso também é importante, porque para entrar na propriedade ele vai pagar, né? Ele vai pagar ali, ele vai ficar hospedado, enfim, tem uma série de questões aí que podem ser utilizadas. Os portos, nossos portos são muito bons, mas servem a poucos propósitos. Porque são portos exclusivos das grandes empresas e especializados na atividade delas. Né? O nosso desafio hoje é abrir portos de carga geral. Infelizmente, o governo federal, em entendimento do governo do estado, mas a FIBRA, já decidiram que o porto da Porto Céu vai ser ampliado, duplicado, e vai ser o nosso grande porto de carga geral. E junto com esse aqui do Sul, que deverá sair também, o Porto Central aqui em Presidente Kennedy, nós teremos 2 grandes e bons portos para continuar a nossa saga de Estado importador e exportador. Né? Se não fossem os portos, o Espírito Santo não seria o que é hoje. Então, a longo prazo, muito longo prazo, o ativo mais importante para o Espírito Santo são os portos e as ferrovias. Então, nós temos que ter sempre uma preocupação com isso. Turismo e hotelaria, na área de eventos e negócios, o Espírito Santo se tornou uma potência. Hoje é um estado muito forte, conseguimos entrar nesse nicho, né? Parques e reservas ainda é um desafio de como utilizar economicamente isso, né? Nos outros países, na África do Sul, por exemplo, a quantidade de turista que vai visitar aqueles parques para fazer safari de fotografia, etc. tal, aqui a gente não consegue entrar nos parques, não consegue dar um uso econômico aos parques. Ou seja, um uso econômico que permite até conservar melhor os parques. Isso aqui é um conceito que tem que ser trabalhado. No eco e agroturismo, nós somos campeões e pioneiros. A região de Santo Serrano aqui é que fundou este negócio, que deu nome nesse negócio, né? E hoje é muito importante. Né? E a hotelaria em Vitória, hoje, no sul do estado, no norte, tem se desenvolvido bastante. Né? Complexo automotivo, conseguimos ter a nossa montadora de ônibus em São Mateus. Né? É um projeto grande, quem tiver oportunidade, visite. Né? As concessões e políticas públicas e privadas. Né? As PPPs são parcerias em que o Estado não tem condições de construir alguma coisa, o setor privado constrói. Mas a remuneração do que ele vai oferecer não é suficiente para pagar os investimentos dele. Então o Estado tem que
aspas, subsidiar um tempo aquele processo. Isso aqui, por exemplo, serviço autônomo de água e esgoto. As prefeituras não têm condições mais de tirar o dinheiro da educação, da saúde, para fazer investimentos. Não cabe mais isso aí, não cabe mais fazer isso. Até porque isso gera uma receita. Se gera receita, alguém pode investir. Investir, evidentemente, dentro de uma política pública adequada e com uma concessão bem feita. Então, nós temos que mudar esse paradigma. Aquilo que tem receita, que é serviço direcionado, não tem que ser mais atividade princípio do Estado. O Estado tem que cuidar das coisas gerais, a educação, a saúde, a segurança, né, etc. Aqui a agropecuária é muito forte para vocês, né? O turismo aqui também pode ser uma coisa forte no ecoturismo, né? Aqui tem espaço para fazer boas concessões, enfim, tem coisas de várias vertentes que podem estar em todos os lugares. Aqui é o planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico de 2003 começou com o Paulo Artung aqui, que foi revalidado na gestão do governador Renato Casagrande e que agora é o que preside e que promove as diretrizes da atual gestão. Aqui, ó, a inovação, avançar com inovação. Não se pode fazer mais do mesmo. O mundo é uma esteira, se você ficar parado em cima dela, você anda para trás, né? E cada vez mais o mundo é conectado, cada vez mais as coisas andam muito rapidamente. E surgem novas coisas. Então precisamos nos ligar a este tema aqui, em tudo aquilo que a gente faz. Temos que estar ligados a esse tema. Na escola, a professora é um espaço de inovação, né? A oficina mecânica aqui na saída da cidade tem um espaço de inovação. A padaria que faz o pãozinho francês tradicional tem uma oportunidade de inovação. Então ela está em todos os lugares. O que tem que fazer é ligar as antenas e se conectar ao que se está passando. Antigamente, a gente sabia das novidades quando, 6 meses, quando o vendedor ambulante, o mascate, vinha vender, e ele contava a história, lá em Vitória, lá em São Paulo, fizeram isso, fizeram aquilo. Ele era a informação. E quem tinha um rádio, né, no interior do estado. Hoje não, você entrou aqui no Google, você tem qualquer coisa que você quiser. Você tem que ter o quê? Você tem que ter um método e um conhecimento para poder discernir entre aquilo que é fantasia, que é bobagem, que é uma enganação, e aquilo que é de fato real e útil para você, né? E você faz isso visitando outros sites, conversando com as pessoas. As redes sociais permitem a conexão. A maior população do mundo hoje, o país mais povoado do mundo, é o país do Facebook. É 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no mundo conectadas, todas ao seu alcance. Todas ao seu alcance. É quase igual à população da China. Então não tem desculpa, mas eu não vi, eu não sabia. Quando eu estudava economia, para a gente conseguir um texto bom de economia, nós íamos no Rio de Janeiro, no Centro Acadêmico de Economia da UFRJ, tirar cópia dos textos dos nossos colegas do Rio de Janeiro. Aí vinham as novidades para Vitória. Os professores daqui morriam de ciúme da gente, porque nós tínhamos os textos melhores do que os deles. Mas a gente tinha que ir lá, passar 2, 3 dias tirando cópia xerox. Hoje em dia você vai no Google e todos os textos de congresso estão aí. A biblioteca da UFES hoje, aquela poderosa e linda biblioteca, está às moscas. Porque os meninos não estudam mais lá, só vão lá para ler alguma coisa. Estudam através dessas tecnologias. Agora, pergunta se eles entram no Google, na internet, para pesquisar os textos. Pesquisa tudo menos o texto. Aí o professor manda o link para mim. Eu assim, procura. Precisa eu mandar o link? Eu falei. Então, eu mando o link. Vou mandar, mas assim, pelo menos eu faço isso ainda. Mas está lá, se eu achei, você também acha. Não tem mais problema. Então, desculpa, ele não viu, não sei, não sabia, não tem oportunidade. Acabou. Isso é choro de gente que não quer fazer as coisas. O mundo está ali da frente, disponível para todo mundo em qualquer lugar do Brasil. Pode passar. Aqui, assim, quais são as inovações nossas, as frentes de inovações nossas que nós temos que trabalhar? Inserção econômica. Nós temos que crescer de forma diversificada. Crescer integrando melhor as nossas regiões. Crescer a partir da articulação de novas tecnologias. Energia, petróleo e gás, isso é uma oportunidade. Não é o gás, o petróleo e a energia que vai dar a gente o nosso futuro. Não é. São as oportunidades que esse gera. De oportunidade, quer seja no uso racional dos royalties, para não queimar esse dinheiro para pagar salário e pagar despesas do Estado, e sim para fazer fundos de investimento a longo prazo, investir em questões portadoras de futuro, e
no desenvolvimento de empresas capixabas competentes. Uma das empresas mais competentes hoje do Ocidente em fazer parada de fábrica chama-se Imetame. Um ex-funcionário da Fibria, quando a Fibria terceirizou, as pessoas acharam que ia ser o fim do mundo, porque mandou os caras embora, e agora o cara vai trabalhar para a Fibria, vai ser explorado pela empresa. Nada disso. Ele se tornou simplesmente o maior cara, ele faz parada de fábrica nos Estados Unidos. Ele tem um avião, bota 150 pessoas e leva lá e traz os próprios funcionários dele. Constrói indústria de celulose pelo Brasil todo. E foi uma empresa que nasceu aqui, de manutenção da Fibria. Mas não foi a Fibria que fez ele. Ele é que se fez a partir de uma oportunidade. A oportunidade foi essa. E quantas outras que poderão surgir a partir disso? A grande dificuldade nossa é que o cara nasce, cresce vinculado a uma empresa daqui. A empresa para de contratar e começa a chorar. Fala, mas gente, você teve ali 3, 4, 5, 6 anos de contrato com essa empresa, por que você não diversificou seus contratos? Você não buscou novos clientes? Ah, mas estava bom, a margem era boa, tá bom, mas agora não é mais. Então esses são as pessoas que vivem penduradas em alguém, ou nos políticos, ou na família, ou numa empresa compradora. No dia de amanhã, se a empresa parou de comprar, ele está na rua, reclamando do governo, né? Naturalmente reclamando do governo. Então, energia, petróleo e gás é uma ilusão se você achar que isso vai fazer o nosso futuro. Faz o nosso futuro que está no entorno disso daqui. A infraestrutura, nós temos que dar uso eficiente à nossa plataforma logística, né? Precisa que os portos nossos exportem e importem mais coisas, sobretudo exportem. Precisa que as nossas ferrovias transportem mais coisas do que transportam até o momento. Meio ambiente, né? É a questão que perpassa todas as questões, e as pessoas, né? Também. As pessoas têm que ser formadas e têm que estudar. E estudar é estudar mesmo, gente. É pegar o livro, quer seja na internet ou o livro texto meu, e tem que ler. Não tem jeito de aprender. Não dá para fazer, não dá para você botar o pendrive na cabeça. Não tem jeito. E o processo de conhecimento, ele é doloroso, ele demora, é acumulativo, tem que sofrer para passar. Não tem PowerPointzinho bonitinho que queima esta etapa de você sentar e botar os neurônios para funcionar. E eles funcionam, dói, dá sono, você quer desistir do troço, você quer largar de lado e não tem jeito. É assim que todo mundo faz. A ferramenta só ajuda. A internet ajuda, o PowerPointzinho ajuda, mas não tem outra forma que eu saiba até hoje de você transferir. Que conhecimento não se transfere, conhecimento se adquire a partir da comunicação com os outros. E o professor é apenas um facilitador nesse processo, né? Então, o que nós queremos é isso, é um Estado inovador, dinâmico e sustentável, né? Com bases sociais, saúde, educação, cidadania e capital social das instituições. Essas aqui são funções principais do Estado, mas não só do Estado. A educação compete ao Estado, mas compete à família. Você pode terceirizar a educação para o governo, isso está errado, né? E aí, terceiriza, e quando a professora corrige o moleque, o pai vai lá tirar satisfação. Não é assim que funciona? Não, meu filho é bom, imagina. Terceirizou para o Estado. A professora corrige, bota de castigo no pé da porta e vai lá tirar satisfação. Se terceiriza de vez, como se fazia com os padres antigamente. Aquele aluno que não tinha, aquele filho que não se enquadrava, mandava ele para o seminário. Lá os padres cortavam um dobrado com os padres. Ou no exército. Não era isso? Era o exército. Aquele filho rebelde mandava para o exército. Então se terceirizava de vez, né? Exatamente. Então esse é um problema. A educação também, a educação e a saúde. A saúde também é feita na família. A educação alimentar, os bons hábitos, os bons costumes, tem que ser praticada. A segurança também. A segurança pública não é questão de polícia. A segurança é sistêmica. Parte dela compete ao Estado através da polícia, ao judiciário, mas parte é a gente, né? A gente é fundamental. Se você está numa cidade, tem uma boca de fumo ali perto da sua casa, você tem que denunciar. Se você sabe que o seu vizinho chega toda semana com um carro diferente, um azul, um amarelo, um Camaro, não sei o quê, uma Porsche, não sei o quê, e você não tem muita razão para saber de onde vem isso, você não tem para informar, você tem que ligar e dizer, ó, tem um cidadão aqui que... Assim funciona nos Estados Unidos.
Muda para uma cidade dos Estados Unidos se você saber de onde você é. E começa a chegar cada dia com um carro diferente. Rapidinho a polícia bater lá para querer te conhecer. A polícia chega, quer te conhecer, de onde você veio, vinha dar as boas-vindas à cidade e faz meia dúzia de perguntas para você. Entendeu? É assim que funciona lá. Aqui em Brodowski, em São Paulo, também é a mesma coisa. Um dia eu estava fazendo uma viagem para o interior de São Paulo, parei na cidade numa lanchonete lá. É certo que eu tinha razão para desconfiar. Eu tinha uma barba desse tamanho, um cabelo desse tamanho eu tinha, né? E andava meio desmulambado. Aí, não deu 2 minutos, a polícia chegou. E aí, forasteiro, tudo bom? Eu falei, tudo bom. Você está indo para onde? Está vindo para cá? Eu, não, eu estou indo para Araxá. Eu falei, assim, pois bem, fique tranquilo, mas a saída da cidade é aqui, viu? Entendeu? É assim que ele falou para mim, a saída é por aqui, viu? Entendeu? Já deu ruim. Se me achasse em outro bairro, as perguntas iriam mudar, não é isso? Então, a cidadão tem que ser vigilante. Não é virar dedo duro, não, gente. É vigilante. Porque ninguém sabe o que está ali na parede do lado, né? As bases são essas: saúde, educação, segurança e o capital social. O que é o capital social? É a qualidade das instituições, qualidade da cooperativa. A cooperativa de leite, ela empreende, ela transfere tecnologia, ela transfere conhecimento, ou é só uns caras que fazem o serviço ali e botam no bolso e vão reclamar lá com o governo do ICMS? Como é que essa cooperativa trabalha? A cooperativa de produção, a associação comercial tem um papel fundamental no Espírito Santo. Hoje, na Serra, por exemplo, a Associação Comercial da Serra é o grande interlocutor do poder público para desenhar e fazer política pública para o desenvolvimento da cidade. Toda a discussão do governo passa dentro da associação comercial. O movimento empresarial Espírito Santo em Ação é o grande interlocutor do governo do Estado para esse planejamento que, inclusive, foi feito em comum acordo, Então, uma associação comercial, a Associação Comercial de Colatina, a CEDIC, uma das primeiras, fortíssima, né? Fortíssima associação. De dentro da Associação Comercial de Colatina saiu um plano de governo, né, que norteou dois mandatos do Guerino lá naquela cidade. É da Associação Comercial que saiu isso daí. Então ela se tornou sujeito, protagonista. Então a qualidade das instituições, que é muito importante. Os fatores propulsores: energia, petróleo e gás, ciência e tecnologia e infraestrutura logística. É isso que nós temos que cuidar para que isso daqui vire aqui em cima. Essa semana mesmo nós lançamos um edital lá na FAPES de 16 milhões de reais entre a Vale, Rio e Espírito Santo, para pesquisa na área de logística, infraestrutura e meio ambiente, priorização do meio ambiente. A inserção competitiva do Espírito Santo no comércio e uma rede de desenvolvimento que integra as regiões do Estado. E aqui em cima é o que nós queremos: ter qualidade de vida, maior competitividade das nossas empresas, que as pessoas tenham igualdade de oportunidade. Isso aqui é utopia a ser construída. Isso é uma construção, gente. Isso aqui é o resultado disso aqui, daqui de baixo para cima seria essa tabela, né? Pode passar. Aí já começa a ficar muito detalhe. Vai passando. Vai passar mais. Passa e volta. Isso. Volta. Aqui, ó. Gestão e governança do desenvolvimento. Eu falo, desenvolvimento precisa de instituições. Precisa de pessoas, precisa de empresas, mas precisa de instituições. Quais são as instituições do desenvolvimento? São as instituições que abraçam, que promovem, que difundem. Aqui, toda instituição tem uma responsabilidade, da igreja ao Estado. Você fala assim, Venda Nova é um caso de sucesso, é um caso de sucesso. Muito do que Venda Nova dependendo da igreja. Dependendo da igreja. A igreja, como instituição, que promoveu a cooperação entre as pessoas, promoveu a cooperação e cobrou responsabilidade. E isso a igreja era o Padre Cleto, mas isso ficou na cidade, porque isso é dado do DNA do Vêneto, na região italiana, né? Isso veio para cá. Em outras regiões é uma cooperativa, em outras regiões é uma associação comercial, ou pode ser tudo junto. Quer dizer o seguinte, o desenvolvimento exige gestão, exige definir as oportunidades
os pontos fracos, os pontos fortes e agir em cima disso. Eu quero dizer assim, todo mundo é capaz de fazer tudo o que está no seu alcance. Alguém duvida desta verdade, que isso é uma tautologia? Todo mundo é capaz de fazer tudo aquilo que está ao seu alcance. Aí eu pergunto o seguinte, nós, pessoas, a nossa instituição de entidade associada, a nossa cidade, o nosso estado, está fazendo tudo aquilo que está no seu alcance? É assim que acontece o desenvolvimento. Quando isso começa a acontecer, começa a desabrochar o processo de dentro para fora, de baixo para cima. Esse é o verdadeiro processo que não tem fim, porque ele é reiteradamente alimentado de dentro para fora, de baixo para cima. Aquilo que vem de fora, aquilo que vem como doação, as máquinas, o dinheiro para isso, o dinheiro para aquilo, isso não produz desenvolvimento. Isso apenas ajuda, se internamente existir uma governança em prol do desenvolvimento. Porque aí essa governança vai dizer o que eu quero ser, qual caminho eu vou trilhar e quais os recursos que eu vou mobilizar. Quando essa equação estiver montada, aí chega uma ajuda externa que ajuda muito. Mas lembrar o seguinte, tem ajuda externa que atrapalha, porque ela aborta o processo interno local de desenvolvimento. Ela aborta. Porque as pessoas agora não precisam fazer mais nada, já que o governo deu as máquinas, a gente não precisa fazer mais nada. Quer dizer, eu fui muito crítico de negócio de doação de máquina, doação de secador de café, doação de muda, tudo isso, porque isso se paga. É tudo coisa que se paga. Então, se paga, não tem que dar. Você pode financiar a longo prazo, para a pessoa ter tempo para pagar, mas ficar dando isso aí, pelo contrário, isso aí tira das instituições a fibra, tira das pessoas a responsabilidade de botar na cabeça a necessidade de uma equação que resolva o problema. Um dos traços do desenvolvimento é a tal da doação de coisas. Sociedades que doam muito são sociedades subdesenvolvidas. Essas duas coisas estão conectadas, que é um reforço positivo do subdesenvolvimento através da doação, transferência, etc, 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 etc. Então a governança é isso. O que é o PDM? Vou falar aqui. O PDM é um plano. O que é um plano? É uma ponte entre uma coisa e outra coisa. É entre hoje e o futuro. Quando eu vou fazer o PDM, eu tenho que perguntar o seguinte: como é que eu quero que esse município seja daqui a 20 anos? Que ele seja todo desmatado ou tudo aquilo que precisa estar reflorestado deverá estar reflorestado? Essa é uma pergunta básica. Você respondeu isso aqui, muda os projetos para outra direção. Eu quero que nós tenhamos aqui um turismo forte. Um agroturismo forte. Isso é, constrói lá na frente. Eu quero que a gente tenha aqui uma indústria de madeira, aproveitando as florestas que são renováveis, forte, que isso gera emprego localmente. Aí você começa a fazer as perguntas, sempre olhando lá na frente. Você tem que ir lá na frente e olhar para trás, assim, como é que eu gostaria, como é que eu sou hoje? E aí, o que eu preciso fazer de lá para cá para chegar aqui? E aí, os instrumentos que vão ser construídos, muitos instrumentos de regulação do uso do solo, é exatamente para isso. Porque quantas cidades você vai lá, no melhor local para botar a empresa, um parque industrial, o cara botou um troço de tratamento de água e esgoto. Pertinho da onde ia ter o melhor hotel da cidade, que tem a vista mais bucólica, mais bonita, ele botou lá o pinicão lá. Aí, entendeu? Aqui foi a decisão de uma pessoa fazer isso. As melhores áreas da cidade que poderiam ser utilizadas para a agricultura, perto da cidade para produzir alimentos, ele bota lá o lixão da cidade, vamos dizer. E por aí afora vai. Então as pessoas vão destruindo aquilo que era bom. Quando você começa a destruir aquilo que é bom, inevitavelmente você vai destruir as suas possibilidades. Se nada constrói por acaso, não é acidente, é um acúmulo de decisões. Então o PDM ele tem que orientar nesse negócio. Muita gente reclama dos códigos de postura porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Quer dizer, Vila Velha é uma cidade que serve de exemplo para todo mundo. Como é que foi a urbanização feita na Praia da Costa? Se aquilo é correto fazer um negócio daquele, vamos dizer. Todo mundo que passa lá acha que aquilo está errado. Mas será que não teve uma pessoa que disse, gente, pelo amor de Deus, vamos deixar 2 quadras aí na frente, na interface com o mar, e vão só verticalizar lá atrás, porque
pessoal fala que tem o problema do sol na praia, né? Isso é um problema não menor. É porque onde é que você vai botar um restaurante? Lá em Vila Velha. É tudo parede de prédio com vigia, uma cara brava, se você passar lá perto, vamos dizer, né? Você não pode nem chegar na calçada e andar por dentro. É isso. A interface entre a praia e a cidade não existe. Porque você não tem o restaurante, não tem o café, não tem a sorveteria, não tem nada, porque é isso que faz a interface. Você botou um muro ali na frente de granito, na frente da cidade. Então, a praia se tornou apenas um lugar de deitar na areia, só isso. E nem ninguém deita em areia mais também. Nada disso. Cambori já é um pouco diferente. Teve um zoneamento um pouco mais rigoroso que impediu a verticalização ali naquela parte nova, velho. Mas na parte nova cometeram os mesmos erros. Só que não adensaram tanto. Então passa o vento, passa o sol lá. Então não tem jeito, não adianta atribuir ao acaso. Tem que se atribuir a decisões. Os PDMs são mecanismos fundamentais para construir isso aqui, ó. Né? Isto aqui. Isso, o Estado tem um papel muito importante. Mas a associação comercial, por exemplo, que é a grande interlocutora do Estado, normalmente ela vai lá para negociar só olhando para ela o benefício de curto prazo dela. Eu lembro que ali em Vitória, onde é o OK hoje, aquele supermercado OK, tinha o Home Set, depois virou Carrefour. Foi uma guerra para fazer a prefeitura aprovar o alvará daquele supermercado, porque ele não tinha vaga para carga e descarga. Então, pressionaram, conseguiram fazer. Você vai sair de manhã de lá hoje, você não consegue sair direito, porque tem uma fila de caminhão de um lado e de outro para desembarcar ali. Em Linhares do Casa Grande fez a mesma coisa, construiu um muro em cima da calçada aqui, em cima da calçada aqui. Isso é uma ganância que desvaloriza o próprio imóvel dele, e desvaloriza o próprio negócio dele. Então, o empresário tem que pensar que ele vai fazer uma coisa para durar muito tempo. Porque se não tiver estacionamento, eu não vou. O estacionamento hoje é um fator fundamental para dar competitividade aos negócios, que é a acessibilidade. Evidentemente que no futuro vai ser um pouco diferente, que as cidades vão mudar em função da tecnologia. Mas ainda curto e médio prazo, só dar um exemplo disso aqui. Aonde construir, como construir, tem que sempre pensar nas consequências futuras das pessoas que não estão aqui hoje e que vão dizer, fizeram uma besteira lá atrás quando fizeram isso tal coisa. É só de fazer um exercício hoje das besteiras que foram feitas no passado. Da cidade que você passa ali, toda hora você passa, com a câmera você filma 20, 30 por dia desses problemas de má alocação do espaço, de um erro. Vila Velha é uma cidade que tem uma dificuldade de atrair empresas, porque as poucas terras que ela tem são de poucas pessoas. E a maior parte das terras que eram propícias ao investimento, botaram um monte de bairro irregular lá. A prefeitura promoveu isso daí. Imagina um prefeito promovendo a ocupação desordenada do território. Existiu isso em Vila Velha, vamos dizer. Então, a cidade reclama hoje que não tem espaço, que tem que trazer o investimento lá para o Xuri, lá para cima. Não é isso, não adianta. Fez, paga. A Serra não tem esse problema. A Serra é uma cidade que sempre cuidou muito bem, apesar das pressões que existem demográficas, ela cuidou sempre muito bem de onde botar as casas e onde botar as indústrias. E Serra tem condomínio industrial para rodar mais 20, 30 anos para frente. Identificar e promover oportunidades de negócio. Aqui, ó. Tem que estimular a capacidade empreendedora. Organizar feiras, organizar eventos, fazer missões comerciais, fazer pequenas missões de pesquisa, sair dos paradigmas locais. E aqui sim, fatores de competitividade, é a infraestrutura, é o crédito, a assistência técnica. Tem cidades do Espírito Santo que a prefeitura ajuda no crédito rural, bota um técnico agrícola. Eu, para mim, sempre falo que Vila Valéria foi um exemplo para mim. Vila Valéria, chegou um dia o secretário de desenvolvimento e disse assim, tipo, Fondão cortando café para fazer carvão. E estão plantando só madeira aqui. Só que a madeira não emprega tanto quanto o café. Então vai ter um problema no futuro que as pessoas vão trabalhar. Aí fizemos um programa, o Bandes, com a Secretaria de Agricultura lá de Vila Valéria. Nós fizemos 1.850 contratos de investimento para o Pronaf, para a renovação do café.
o município se tornou, durante 2 anos, o principal produtor de café do Espírito Santo, em cima de um projeto. O que a prefeitura botou nisso? CUSP, conversa. Ela reuniu os produtores rurais e a gente ia lá falar de crédito. Os próprios consultores, nós treinamos consultores que eram pagos com o próprio dinheiro captado no Bandes. Custou nada a ninguém. Custou algumas viagens nossas, a nossa lá. E fizemos isso com vários municípios. Mas tem município aqui do sul do estado, grande, você não consegue fazer crédito rural. Porque a principal liderança do município é contra o crédito. Fala, mexe com isso não, isso dá problema, isso não pode dar certo, errado. É assim. Então, se a principal liderança é contra, né, como é que vai surgir oportunidades? Então, aqui, ó, uma boa assistência técnica, a difusão de tecnologias, a infraestrutura, etc. O próprio microcrédito que foi construído aí pela nossa gestão lá no Bandes, junto com outros órgãos do governo, do SEBRAE, é um exemplo de como que as pessoas podem prosperar pelo trabalho delas, se elas forem ajudadas corretamente através do crédito. Pode passar. Pode fechar. Vai indo. Vai. Isso aí eu acho que não precisa mais nada, não. Isso aí eu vou... sim, carteira de projetos. Aqui. O que tem hoje na pauta do Estado do Espírito Santo como investimentos que são relevantes? Placas do Brasil em Pinheiros, é um grupo capixaba que vai fazer MDF de eucalipto para poder fortalecer a indústria moveleira do Espírito Santo. Essa aqui eu não conheço esse projeto. A Agrale São Mateus foi uma empresa que eu visitei quando eu era diretor do Bandes, fizemos a primeira conversa lá na Agrale, estão vindo para cá. Petrocity, isso aqui, há muitas dúvidas sobre esse projeto. Esse é um projeto forte também, que vem firme. A Vipet São Mateus é um grupo capixaba que está furando poços de petróleo em São Mateus, uma empresa capixaba que detém toda a tecnologia da prospecção até pré-processamento do petróleo. Tecnologia capixaba. Marco Polo, São Mateus e a Tecnovidro. Isso é um complexo de vidro, metal mecânica, petróleo, que está no norte do estado. Muito disso aqui em função da Sudene, mas não só em função da Sudene, em função da capacidade do município de atrair investimento. Linhares era uma barreira, só parava em Linhares. O atual prefeito de São Mateus é um sujeito muito que busca as coisas. Levou para trabalhar lá um secretário que era funcionário do Bandes, que tinha experiência em atração de investimento. Então ele levou essa pessoa do Bandes para ser o secretário dele. E ele foi em cima, o Rodrigo conhece o sujeito, né? Ele vai em cima mesmo, ele é muito enjoado, né? No centro, aqui tem a Pedava Brasil, que é uma indústria colatina, fazendo uma unidade industrial em Baixo Guandu. São indústrias, essa aqui já está funcionando, né? São indústrias do polo de colatina. A VEG é uma potência, uma das maiores unidades de fabricante de motor do mundo, está aqui em Linhares, né? Esse eu não conheço. Na região metropolitana, isso aqui é um projeto de fabricar, são de cosméticos em Marechal Floriano. Marechal Floriano está virando um polo de cosméticos. Já tem a Ibera que exporta para 40 países. As mulheres devem conhecer, né, a Ibera, né? E essa aqui está surgindo uma nova empresa. Essa é lá em Paraju, lá dentro de Paraju, lá na zona rural. Por quê? Porque os clientes, é para exportação, porque o cliente deles, que é japonês, coreano, vai vir aqui ao lado de uma mata, com os BTV cantando, e vai comprar o produto de embelezamento. Esse projeto eu não conheço, porque... E o sul do estado, Edson Choeste, está ali, ninguém sabe se fica ou se vai. O Itaoca é um projeto muito interessante, o Porto Central, enfim. Tem um conjunto de investimentos que não é decisão nossa, do governo, nem minha, é decisão do empresário. O empresário olha e escolhe. O que nós temos que reforçar no sul é a capacidade de atrair investimento. Aí que eu falo, Colatina atraiu, Linhares atraiu por quê? Desde o primeiro mandato do Zé Carlos Elias. Foi Zé Carlos Elias, 2 do Guerino, Zé Carlos Elias e 1 Guerino. Olha quantos anos foi. No primeiro mandato do Zé Carlos Elias, ele criou o núcleo de atração de investimento em Linhares.
Então, olha quanto tempo o Linhares está na estrada. Colatina criou, nós no Bandes que estimulamos ele criar isso aí no segundo mandato do Guanino, lá em Colatina, e que já começou a render os frutos. São Mateus foi criado agora, quer dizer o seguinte, a cidade tem que ter um secretário de desenvolvimento que tenha facilidade de dialogar com os órgãos públicos, com a Supim, com o Bandes, com o Banestes, etc. Tal, etc. Tal, etc. Tal. Tem que dar um pouquinho de autonomia para ele, não precisa dar orçamento nenhum. Não precisa dar orçamento nenhum. Autonomia para ele conversar, identificar oportunidades, né? Porque aqui em Ibatiba nós financiamos uma fábrica de fertilizantes, quando eu estava no Banestes. Nem sei se está funcionando, porque faz tempo que eu não vejo. Mas foi uma conversa assim. Conversa que surge do acaso aquilo. Para onde eu vou botar uma fábrica? Aonde tem um prefeito, uma cidade disposta a brigar. Assim que a coisa, certas coisas acontecem, assim mesmo. Porque não é obrigado a estar aqui nesse ponto. 30 quilômetros para lá, 50 para lá, 100 para lá, não faz a menor diferença. Às vezes ele prefere ter uma cidade que vai recebê-lo bem, né? Pode passar. Aqui são os eixos, né? Norte, centro e sul. A grande oportunidade do sul está aqui, ó. Do sul quente, o sul baixo. É fazer essa ferrovia bem feita, fazer a ligação com a Samarco e a ligação com o Porto Central aqui. Isso aqui vai... E Cachoeiro, de fato, funcionar como um grande motor propulsor do sul do estado, né? Daquilo que ele pode fazer. Tem certas coisas que não depende da gente. Pode passar. Aqui eu vou terminar por aqui mesmo, porque fazer um fechamento aqui. Qual é a ideia aqui, vou dizer? O plano de desenvolvimento é uma construção. Não adianta pegar o plano do município vizinho e trocar o nome do município. Não funciona assim. Não funciona desse jeito. O plano de desenvolvimento, o PDM, é uma autocrítica. O que é uma autocrítica? Eu tenho que me olhar no espelho e falar assim, eu sou isso. Eu quero melhorar o cabelo, melhorar o óculos, eu tenho que fazer uma plástica aqui e acolá. Eu quero mudar o que eu sou. E aí tem ferramentas para isso, né? Você tem que olhar, primeira coisa, as oportunidades que já estão postas. Se elas são poucas, viabilizar novas oportunidades. Porque oportunidade não tem limite, né? Ela pode ir, o limite existe, mas não é pequeno. Porque tudo, se for razoável, é possível. De outro lado, você tem que olhar os seus pontos fortes, porque o ponto forte seu vira oportunidade, né? É transformar o ponto forte em oportunidade. Transformar ponto forte em oportunidade. Esse é o lado bom da coisa, né? Do outro lado, é olhar os pontos fracos, que podem obstruir as oportunidades passíveis de serem geradas pelos pontos fortes. Os pontos fracos atrapalham. Uma educação, por exemplo, é sempre um ponto fraco, né? Educação ruim. Uma infraestrutura ruim. Um código de postura ruim. Um diálogo ruim com a prefeitura. Tudo isso é ponto fraco. Um associativismo de baixa qualidade. Baixo protagonismo da sociedade, né? Excesso de tutela do Estado sobre a sociedade. Excesso de tutela sobre as organizações. Tem prefeito que se mete na eleição de tudo quanto é assunto na cidade. Não pode fazer, porque você quebra as possibilidades da cidade de se auto-organizar. Isso é o ponto fraco, né? E as ameaças que estão rondando sempre aí, né? Ameaça você não sabe, não depende de você. O ponto fraco você trabalha, o ponto forte está dado, você melhora e transforma em oportunidade. Agora, as ameaças estão pairando por aí, então você fica muito atento com as ameaças, né? E precisa os municípios fazer um bom PDM, mas abrir esse PDM para o contexto regional. Por quê? O que o Estado pode fazer é pouco. Mas o pouco ele pode fazer pode ser muito, se isto tiver numa lógica regional. Numa lógica que vai atender vários municípios, numa ótica que vai somar. Porque pegar recurso e retalhar para esse município, para esse, no fundo você soma e não dá em nada. Não dá em nada. Então, o recurso do Estado é escasso. Então, é importante, às vezes, ter mais uma obra que atende a região como um todo do que atende a minha cidade. Que a minha cidade poderá ser mais beneficiada, a longo prazo, por uma obra que atende toda a região.
do que a obra que atende o meu mandato de cortar a faixa lá com o governador naquele dia. Que cortou ali, ficou por ali mesmo, aquilo tem pouca repercussão a longo prazo. Então, essa mudança de cultura que ela é importante. Pensar a região e você dentro da região. E você, o que você pode fazer por você mesmo, tudo aquilo que está ao seu alcance. E é planejar isso daí. Então, nesse sentido, um bom PDM, ele pode, não faz milagre, mas ele pode orientar o crescimento a longo prazo de uma cidade, para ser uma cidade correta. O exemplo do que eu falei de Santa Maria versus Pelo Canário serve também para Venda Nova versus Anchieta. Venda Nova tem a mesma população de Anchieta. Venda Nova não tem terra e nem água, só tem pedra naquele município. E é desse tamanhozinho assim. E Venda Nova tem qualidade de vida, tem instituições muito boas. Anchieta é um município que tem 20 mil habitantes e tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Eles não sabem o que fazer, estão pulindo meio fio lá, porque não sabem o que faz com o dinheiro, entendeu? Entendeu? Não sabem fazer. E não gera desenvolvimento. Porque as pessoas estão insatisfeitas assim mesmo. As pessoas continuam insatisfeitas. Por que elas são insatisfeitas? Porque elas não são os protagonistas do desenvolvimento. Elas recebem de alguém. E você recebe, mas nunca está bom. Então elas nunca vão estar satisfeitas, porque não é dado a elas assim. Agora, então não adianta você tutelar os movimentos. Você tem que estabelecer, vocês têm que permitir que os movimentos se organizem. Por exemplo, a influência do setor público é tão forte lá em Anchieta que não tem nem espaço para você abrir uma creche particular. Para o empresário de educação abrir uma creche, porque o Estado tem super oferta, né? Então não tem nem. Então o Estado está matando as iniciativas da sociedade. Estou dando um exemplo assim, exagerado, para vocês perceberem que isso vale em todos os casos. Geralmente o desenvolvimento verdadeiro, no conceito que eu adoto, está associado à insuficiência de recursos. Porque quem tem pouco recurso, ele tem que planejar melhor e usar melhor. No meu ponto de vista, um dos países mais desenvolvidos do mundo é o Japão, hoje, mas teve menos recursos. Então eles tiveram que cuidar de quê? Das pessoas, dar poder às pessoas, que esse é o único recurso que eles tinham. Né? O único recurso que eles tinham. Então é isso sim, não tem mistério, tem muitos bons exemplos no Brasil de como construir um PDM e tem muitos bons exemplos de como construir um ambiente favorável. A prefeitura, o prefeito está aqui ouvindo, a prefeitura pode pouco, mas o pouco que ela pode é muito, se tiver consertado e combinado o jogo com a sociedade, com as instituições da sociedade, né? E aí vai longe. Você gera um círculo virtuoso de que cada gestão ela vai melhorando, vai aprimorando. Vem uma crise, para um pouco, mas depois retoma de onde parou, não desfaz o que foi feito. O processo de desenvolvimento é de longo prazo. Não tem como fazer tudo em 4 anos. Tem como desfazer em 4 anos. Agora, fazer em 4 anos não tem como fazer. Então, é cumulativo. Tem que ser mais exigentes e mais tolerantes com os prefeitos. Mais exigentes na conduta, postura. E mais tolerantes, porque não dá para fazer tudo, gente. Dá para fazer muito pouco. Então, a sociedade que entende isso, ela vai longe, porque ela assume muitos projetos. Ela mesma, vê a festa da polenta, não tem dinheiro público na festa da polenta. É dinheiro da sociedade. Né? Não tem, é um exemplo. Agora, em outro lugar, tem que trazer Jean e Giovanni, pagar 200 mil reais para o cara para vir na cidade. É mau exemplo de má administração, é isso. Trazer uma banda dessa de fora para comer o dinheiro de não sei quantos meses do custeio, não sei de onde. Para quê? O pessoal ficar 2 horas lá na Praça Central e depois, e aí, o que ficou? Sujeira na rua, ficou só isso. Garrafa e papel. Não agrega nada. Não agrega absolutamente nada àquela cidade. O cara que vai embora nem lembra o nome da cidade depois. Entendeu? Nem lembra o nome da cidade. Ok, gente? Obrigado aí pela paciência.